Governador Tarcísio derruba a criminalidade no estado de São Paulo, mas a imprensa não aceita e insiste em criticar, em manipular os fatos contra o governador. E pasmem, olha que coincidência. O candidato governista, kirchnerista, o peronista Sérgio Massa ganhou a eleição dentro dos presídios. Não é uma coincidência o que aconteceu no Brasil? Vou explicar isso e outras coisas para você no vídeo, mas você já sabe. Se inscreve no canal, aperta aquele like no vídeo e o sininho para receber as notificações. O governador Tarcísio de Freitas tem uma política muito diferente de tudo aquilo que a imprensa considera aceitável no que se refere ao combate à criminalidade. A imprensa prefere que você combata bandidos com flores, que você distribua abraços a estupradores e que se alguém for te assaltar, você simplesmente tire suas roupas e cante Imagine. Para eles é assim que resolve o problema. O Tarcísio não. Assim como eu, assim como você, assim como qualquer pessoa que tem 2 neurônios, o governador Tarcísio entende que é melhor fortalecer a polícia militar, então combate ostensivo à criminalidade. E qual é o resultado? Uma queda vertiginosa nos índices de criminalidade no estado de São Paulo nos primeiros 10 meses de seu governo. Só para vocês terem uma ideia, o estado de São Paulo teve registros abaixo de 2.000 homicídios pela primeira vez nos últimos 23 anos. De janeiro a setembro, as mortes intencionais, ou seja, os homicídios dolosos, caíram 9,6% em relação a 2022. Ou seja, é muita vida que foi salva pela política combativa do governador Tarcísio de Freitas e pelo brilhantismo do capitão Derrite. Porém, a imprensa não aceita isso. E o que eles preferem noticiar? Esse tipo de manchete canalha aqui do lado. Com Tarcísio de Freitas, letalidade da PM cresce 86% no terceiro trimestre. E vem o subtítulo, ainda mais canalha. Novo governo acumula altas sucessivas no indicador de mortes cometidas por policiais militares. Como se os policiais militares fossem assassinos, fossem, sei lá, mercenários que saem por aí matando e não são. Muito pelo contrário, são heróis e o fortalecimento da PM é o que gerou a queda para menos de 2.000 mortos pela primeira vez em 23 anos. Ou seja, a conduta de meter bala na cabeça de vagabundo, de fortalecer a polícia, está salvando a vida do cidadão de bem. É isso que o Tarcísio está fazendo hoje. Se o bandido vai trocar tiro com a polícia, que vá para uma vala. Enquanto isso, você, cidadão honesto, pode ficar em segurança, porque não vai ter um bandido atirando em você. Criminoso se combate com tiro, não se combate com livros, não se combate com abraços. Isso é política de esquerdista. Se o cara tá no crime, se o cara tá atirando, ele tem que ser combatido. Se o cara tá atirando em você, bandido que dá tiro pra matar tem que tomar tiro pra morrer. Fim de papo. E o Tarcísio tem feito uma brilhante gestão nesse sentido. Só que a imprensa insiste em acabar, em tentar aniquilar a imagem dele. Me lembra muito o que a imprensa fazia na gestão Bolsonaro, quando maquiava os fatos para arranhar a imagem do presidente. E é isso que acontece agora. O governador pode descobrir a cura do câncer. Eles vão reclamar que vai perder emprego em algum lugar porque não vai mais fazer remédio para câncer. Sei lá, eles vão inventar um jeito de estragar o fato. E é isso que está acontecendo neste momento. A gestão é brilhante. O pioneirismo da gestão do Tarcísio de Freitas tem que ser louvado, tem que ser festejado. Só que, infelizmente, a imprensa tenta maquiar a opinião pública passando a mão na cabeça de bandido, que, felizmente, está numa vala agora. E graças a Deus, porque quanto menos bandido tiver na sociedade, quanto mais o bandido souber que se entrar em confronto com a polícia, ele vai se dar mal, mais segurança você vai ter. Por isso, muito obrigado e parabéns, governador Tarcísio e capitão Derrite. Por outro lado, nós vemos na Argentina se repetir o que nós vemos acontecer anualmente, ano após ano, eleição após eleição aqui no Brasil, que é justamente a esquerda atropelar dentro dos presídios. Afinal de contas, bandido vota em bandido. E o Lula recebeu 80,59% dos votos dos presidiários. O Sérgio Massa, candidato do governo peronista argentino, recebeu 71% dos votos dos presídios, mas só 35% na sociedade, ou seja, os bandidos gostam de bandidos. E os detentos, na realidade, não têm nenhum problema em demonstrar sua preferência política. São socialistas, preferem políticas públicas, aquele
cretino que passa a mão na cabeça de vagabundo, o desarmamentista, que na verdade mantém armados os bandidos. É isso que acontece. Aconteceu no Brasil, acontece na Argentina. O meu ponto é o seguinte, eu não sei porque preso vota. Se o cara tá preso, não tinha nem direito de votar. Entendeu? Porque você vai querer o quê? O cara matou, roubou? Tem que perder direito político. Tem que votar o caramba. Tem que votar, o caramba tem que ficar dentro da cadeia. Que bandido vai saber o que é melhor para a sociedade? Enquanto isso, por conta da escassez de dólar na Argentina, que o Sérgio Massa é o ministro da Economia e que gerou essa crise no país, nós vemos filas nos postos de combustíveis. Dá uma olhada. Seguí filmando, seguí filmando. Es una vergüenza, provincia productora de petróleo. Puede ser de Dios. Vamos a quedar varados, totalmente varados. Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Acá está finalmente la estación de servicio. Pero acá empieza la cola del gasoil. Esa era... O motivo é que a escassez de dólar fez com que os navios tanques não entregassem combustíveis. E os postos estão fazendo racionamento de gasolina e de diesel. E não tinha greve de caminhoneiro, não. Era simplesmente uma greve por conta da queda do dólar. Ou seja, o Sérgio Massa não conseguiu controlar a economia e ainda quer ser o presidente. Mas tem idiota que apoia esse sujeito. Realmente é complicado. E aí a gente vê o incompetente do Sérgio Massa, ministro da Economia, querendo ser presidente da Argentina e volta para o Brasil com o Fernando Haddad, que tá afundando a economia brasileira e fica nervosinho quando é questionado pela imprensa. Dá uma olhada no vídeo. Olha, é público o nome da empresa. Ué, é só você ir no judiciário que você vai ver lá. Querida, você faz o teu trabalho, é público, não é dado sigiloso da Receita Federal. Ministro. Querido, aí se você quiser me entender bem, se não quiser me entender bem, eu estou respondendo para você que eu, enquanto ministro da Fazenda, vou buscar o resultado que eu considero o melhor para o país, que é buscar o equilíbrio fiscal, e o que eu puder fazer para que esse equilíbrio seja atingido, eu vou fazer. Isso a gente precisa saber da meta. A gente não, todo mundo, o Brasil inteiro tem a meta. Que a minha meta está estabelecida, tá bom? Continua mantida a meta de esperar A minha meta estabelecida. Eu vou buscar o equilíbrio fiscal de todas as formas justas e necessárias para que nós tenhamos um país melhor. Eu insisto na pergunta dos meus colegas. O governo, então, admite mudar a meta fiscal do ano que vem? Sim ou não, ministro? Querida, eu estou falando para você, já falei a quarta vez que eu respondo. Mas o senhor está tergiversando, ministro. O Ministério da Fazenda, nós vamos levar medidas para o governo para que os objetivos do governo sejam alcançados, independentemente desses contratempos que foram apurados ao longo do exercício e que tem trazido a erosão da base de cálculo dos tributos federais. Agora, imagine se fosse o Bolsonaro, se fosse o Paulo Guedes, a imprensa estaria matando, né? Olha o que a Miriam Leitão tuitou. Haddad mostra irritação, foge do tema, mas mantém compromisso de equilíbrio fiscal. Qual compromisso? Ele fala que vai manter o equilíbrio fiscal. Você vai ter a meta, Haddad? Não, equilíbrio fiscal. É pedalada. Não, eu não vou ter meta, vou deixar a meta aberta. Quando atingir a meta, eu dobro a meta. E aí você pega jornalista enviesado comprando essa narrativa do petista que não entende nada de economia e está afundando o país. Você vai ver a conta chegando na alta do dólar, a conta chegando no índice de desemprego, na economia brasileira naufragando, tal qual acontece na Argentina agora. É o que acontece quando você coloca um inapto para conduzir a pasta. Só para você ter uma ideia, eu separei algumas manchetes aqui que relatam um pouco da economia brasileira. Mais de 730 mil empresas já fecharam no país em 2023. Número de recuperação judicial salta 52%. Recuperação judicial é quando a empresa está indo à falência e tenta não falir. Saltou 52%. Inadimplência de empresas bate recorde em agosto. Ou seja, a economia indo mal. Queda de arrecadação, mesmo com aumento de impostos. Porque a curva de Laffer. Porque as pessoas ficam sufocadas pela carga tributária. Elas compram menos, elas arrecadam menos. Então, é uma bola de neve. Mas a besta que está no Ministério da Economia não consegue entender isso. Aí nós vemos aqui na CNN. A arrecadação federal recua pela quarta vez no ano e atinge 174,3 bilhões em setembro, diz Receita. Ou seja, é o que eu falei, a arrecadação está diminuindo. Mas, infelizmente, isso não é suficiente para o Haddad entender que está fracassando. E ele segue dando murro em ponta de faca e insistindo no erro. O resultado, a economia naufragando. E nem tudo é ruim, vou falar de uma coisa positiva. Eu apresentei um PL do ferro velho aqui na Câmara de São Paulo. Qual é o objetivo? Proibir os ferros velhos na região do centro e centro expandido na cidade de São Paulo. Primeiro que não faz o menor sentido que nessa região nós tenhamos ferro velho, vamos concordar. O segundo ponto, esses ferros velhos abastecem justamente aqueles cracudos, os ladrões que roubam fio, roubam roda, roubam metal.
Então, a partir do momento que você tira os ferros velhos daqui, você acaba combatendo a cracolândia que tem aqui na região, porque esses produtos que são objeto de furto, de roubo, são vendidos, o dinheiro é gasto com droga. Se eu tiro o ferro velho, eu tiro a fonte financeira, então a pessoa para de roubar e sai daqui e a cracolândia se dissipa. Vai resolver o problema? Não, mas atenua de alguma maneira e é isso que eu estou tentando trabalhar, para de alguma forma ir cercando e sufocando a cracolândia, os traficantes, para trazer segurança para a região central de São Paulo. Eu tenho certeza que muito em breve esse projeto vai se tornar lei, vai se tornar uma realidade. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.